Vamos para a nossa aula de número 7, nossa terceira aula sobre os distintivos. E hoje nós fechamos este conteúdo, né? Faltam 7 distintivos, é o que nós queremos ver agora e estudar nesse momento. Então vamos entender um pouquinho mais sobre as doutrinas que demarcam a nossa identidade como batistas regulares. Então, o 16º distintivo, ainda dentro do âmbito do estudo da igreja, eclesiológico, tem a ver com a liberdade individual da alma. O batista regular acredita, defende a liberdade individual da alma. Então, o que seria isso de maneira mais detalhada, né? Então, toda pessoa tem o direito de buscar e servir a Deus ou não, de acordo com a sua própria consciência. E as bases bíblicas seriam Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, capítulo 3, versículo 1 a 7, Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Então, um dia todos terão que prestar contas a Deus pela escolha que acabou fazendo, né? Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 15. Ou seja, ninguém deve estar na igreja ou ser membro de uma igreja, se identificar como crente por conta, então, da fé dos pais, no sentido de que filho de crente não é crentinho, por assim dizer. Então, não é porque eu nasci nessa tradição que eu, de fato, sou crente. Esta é uma das grandes lutas que o apóstolo Paulo faz no Novo Testamento com os próprios judeus, né? Que se achavam crentes basicamente por serem filhos de Abraão, né? Se identificavam com Abraão e com base nisso entendiam que eram crentes. E o próprio apóstolo Paulo, tanto no livro de Gálatas como em Romanos, e o próprio Senhor Jesus, né, vai fazer a confrontação dos líderes religiosos, dizendo que se eles queriam de fato se identificar com Abraão, eles deveriam fazer as mesmas obras de Abraão. Então, esse é um aspecto importante. Então, o que nós estamos, em outras palavras, ensinando é que ninguém é obrigado a entrar na igreja. Então, não há essa coação, né? Há uma liberdade nesse sentido. A igreja tem o direito e a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós entendemos que isso é um direito nosso, de falar da nossa crença, de ensinar aquilo que nós acreditamos ser verdade. Então, nesse sentido, nós acabamos indo de encontro a grupos, né, que dizem, olha, você não pode querer tirar outra pessoa de uma religião, ser proselitista, né, trazer pessoas para a sua religião. Não, nós não estamos aqui numa discussão de trazer ou não trazer pessoas para a religião. A questão é a luta pela verdade. E nós entendemos que nós temos a verdade, por mais que isso soe arrogante para alguns, mas a Bíblia diz que Jesus é a verdade. A verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. E nesse sentido, nós sim temos e queremos apresentar a verdade que liberta. Nós temos alguns textos falando sobre a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Mas a igreja não tem o direito de coagir ninguém a crer ou a seguir sua interpretação das Escrituras. Então, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, versículos 36 a 43, Romanos capítulo 14, versículos 5 a 12, 1 Coríntios 5, 12 a 13. Em outras palavras, alguém entra para se tornar um membro de uma igreja porque quer, porque crê, porque concorda, porque adere à mesma interpretação bíblica, às mesmas doutrinas, os mesmos dogmas. Então, a igreja, ela não coage ninguém nesse sentido, né? Então, todos precisam estar de livre e espontânea vontade. Você pede livremente para entrar na igreja e você pede livremente para sair da igreja, assim que deve funcionar.
nenhuma autoridade civil ou alguma autoridade eclesiástica tem o direito, né, de obrigar um indivíduo a crer em Deus ou a seguir a Deus. Ninguém tem esse direito. Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, o próprio texto de Atos capítulo 5, versículo 29. Então está implícito também o direito de livre exame e interpretação das Escrituras. Sim, então cabe a todo crente examinar as Escrituras e fazer parte de um grupo, de uma igreja que ele entenda que coaduna com as interpretações individuais dele ou dela. Então a ideia não é simplesmente assim, eu discordo de todas essas doutrinas, mas desejo ser membro. Então isso vai trazer problema para a sua vida, vai trazer problema para a própria igreja, porque em algum momento você vai querer ensinar o que você crê. E a ideia basicamente é você precisa crer como aquelas pessoas creem, como aquelas pessoas interpretam. Então, para que haja o mínimo de harmonia, para que você consiga ser edificado ao ouvir as pregações, para que as pregações não se tornem, e as aulas da própria igreja, não se tornem motivo o tempo inteiro de debate, de discussão, de prova e contraprova. Então, a proposta não é essa. A proposta da igreja não é promover debates. Sim, nós respondemos perguntas, nós buscamos, né, mostrar nossas bases, mas muitas vezes o desejo é transformar a igreja em um centro acadêmico de discussões, de posições, e não é isso. Alguém que entra já precisa crer e concordar e saber tudo aquilo que aquela igreja vai ensinar e defender. E caso não concorde e saiba que isso vai ser problemático, então o ideal é que procure uma igreja que possua a mesma fé e ordem que essa pessoa tem, né? Então há essa liberdade. Nós entendemos que ela é saudável. Nós, nesse sentido, divergimos de alguns países islâmicos, comunistas e alguns países ortodoxos que não permitem a liberdade religiosa. Os irmãos acompanham, né, alguns sites, algumas informações missionárias de países que são fechados, por exemplo, para o cristianismo, não permite que o cristianismo possa ser pregado e coisas do tipo, né? Então, nós temos muitas informações na igreja, sobre a igreja perseguida, né, no site da Missão Portas Abertas, sobre isso, por exemplo. O 17º distintivo, ainda no âmbito eclesiológico, diz respeito à separação eclesiástica. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Sim, nós defendemos a separação eclesiástica. A Bíblia ensina que tanto o crente quanto a igreja local precisam ter comunhão com os outros crentes e igrejas locais, respectivamente. Nós entendemos isso, com base em Atos capítulo 15, versículos de 1 a 21, que é o Concílio de Jerusalém, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 3, mas nós também entendemos, com base na Bíblia, que esta comunhão só pode existir quando as partes aderem à verdade. Então, não dá para ter uma comunhão meramente sentimentaloide, tem que ser uma comunhão que nos una a partir de bases doutrinárias, a partir de crenças. Então, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, 1 João capítulo 1, versículos de 5 a 7, a Bíblia nos exorta a lutar pela fé cristã e zelar pela pureza doutrinária. Isso é uma responsabilidade da igreja. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, Judas, versículo 3. Então, cabe à igreja então detectar onde não há pureza doutrinária, onde práticas vão de encontro àquilo que as Escrituras ensinam, e nesse sentido, se separar de grupos que não estejam condizentes ou vivendo de acordo com aquilo que a gente entende ser bíblico, correto, com aquilo que a gente entende que as Escrituras dizem. Portanto, nós não devemos ter nenhum vínculo orgânico, cooperação evangelística ou comunhão cristã com qualquer denominação, igreja ou entidade religiosa que, dizendo-se cristã, negue alguma doutrina essencial ao cristianismo. Os irmãos lembram, né, na nossa primeira aula, quando eu falei sobre as doutrinas essenciais cristãs, por exemplo, né? E aí nós
Temos 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, 2 João, versos 7 a 11, todos textos que trabalham essa ideia de se separar. Devemos nos separar também daqueles grupos que toleram a apostasia, né? Que toleram pessoas nesse sentido que não se corrigem e que continuam aderindo doutrinas contrárias às Escrituras. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, versículos 14 e 15, Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Por final, embora nós possamos ter comunhão pessoal com crentes verdadeiros de outras denominações, não é tão fácil, é difícil em nível de igreja local e associação, manter comunhão ou cooperar com tais denominações sem limitar a nossa mensagem. Então, o problema está na questão da mensagem. Vamos nos unir. Tudo bem, você une 3 denominações bem diferentes, com ideias e interpretações diferentes, e cada uma acredita que está certa naquilo que pensa. Então, aí você vai ter, por exemplo, você une uma igreja batista regular a uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, a uma outra igreja histórica como a igreja presbiteriana ou luterana e assim por diante, e vamos fazer um evento. Então, provavelmente, as mensagens que serão pregadas vão acabar atingindo algum dos grupos em algum momento, isso é inevitável. Então, mas os 3 grupos estão fazendo aquele evento, organizando aquele evento. Então, então vamos ter uma temática ou vamos convidar preletores que acabem sendo neutros nesse sentido. Então, quem vai sofrer é a mensagem. Então, nós queremos que a mensagem seja pregada de acordo com aquilo que o pastor e o preletor crê. Nesse sentido, fica complicado, entende? Então, a ideia não é basicamente que não existem crentes lá, que a outra denominação não é uma igreja, não tem igrejas sérias e coisas assim. A dificuldade é que a mensagem vai ser, no final das contas, tolhida, vai ser moldada e algum dos grupos em algum momento vai ser atacado ou ofendido ou confrontado e coisas desse tipo. Então, a complexidade nesse sentido aí é grande. Algumas divergências denominacionais ou heréticas em relação à separação. Então, a teologia liberal, a gente já falou um pouco sobre ela quando falamos da história dos batistas, o que a gente chama de antigo modernismo. A teologia neo-ortodoxa e a teologia da libertação negam doutrinas fundamentais ao cristianismo. Eu não vou estar nem lembrando, nem trabalhando cada uma dessas teologias, né? Mas cada uma delas tem afetado ou afrontado as doutrinas mais elementares e básicas, então nós entendemos que não podemos ter comunhão com igrejas que defendem esse tipo de teologia. Existem tentativas de trazer doutrinas antibíblicas, como a nova era, a visão filosófica do materialismo, para dentro da igreja. Então, um exemplo disso seria aí a própria teologia da prosperidade. Nós não nos relacionamos e nos unimos, entendemos que é uma teologia danosa, a teologia da prosperidade. O movimento ecumênico, encontrado tanto na Igreja Católica quanto em algumas organizações de Conselho Mundial de Igreja, que tenta unir todos os cristãos, independente das suas crenças. Nós não temos como abandonar nossas crenças. Nós não podemos simplesmente dar as mãos em nome de um amor que não tem conteúdo. Não é assim que funciona. Então, para nós, o ecumenismo ele acaba sendo apenas uma farsa, no sentido de uma tentativa de unir, mas sem que quem está tentando abra mão dos seus dogmas. Então, queremos realmente nos unir. Pois creia como a gente. Se você crê exatamente como nós cremos, então tudo bem, nós vamos fazer um ecumenismo. Não, não é assim. Nós queremos então reunir todos, independente das nossas diferenças, e isso não funciona, porque entendemos que muitas das diferenças são essenciais, são elementares, e inclusive as pregações acabarão sofrendo, a mensagem vai ser tolhida, como nós já mencionamos. Existe em grande parte do movimento evangélico uma espécie de espírito interdenominacional
que rejeita denominações. Isso tem crescido bastante no meio evangélico. E nós entendemos que este tipo de pensamento ele é danoso. Então, promovem esse espírito, ensinando que o amor e a união são mais importantes do que a doutrina. E nós entendemos que não é isso. Nós entendemos que não funciona assim. Então, existe, de fato, as distinções denominacionais, e nós precisamos respeitar as identidades, respeitar as denominações, até por serem históricas, e tentar nos adaptar à igreja que melhor coaduna com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente pensa. Aí você talvez possa pensar assim, mas pastor, eu não encontrei nenhuma que pensa como eu penso. Então, veja como está complicado, porque existem milhares de denominações e nenhuma pensa como você pensa. Então, será que você tem que fundar a sua própria denominação, a sua própria forma de pensar? Ou será que você é que está errado, ou que está, em outras palavras, não sendo humilde o suficiente para ouvir e ser discipulado por igrejas sérias, igrejas que de fato amam o evangelho e a verdade? E por último, também nos separamos de igrejas e entidades religiosas que permitem a prática dos dons carismáticos. Como nós não acreditamos nisso, não dá para a gente poder realizar um culto, um evento, onde nós vamos estar o tempo inteiro ali com pessoas se levantando para profetizar, falando em línguas e coisas assim. Nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que isso, de fato, não acontece mais e que essas igrejas estão equivocadas nessa forma de fazer, estão inclusive sendo danosas à igreja de Cristo. Então não tem como a gente ter um mínimo de uma comunhão dentro de um culto desta forma, né? 18º distintivo, a separação agora pessoal. Então, o crente deve viver uma vida distintamente cristã neste mundo. Entendemos que a separação não é apenas em âmbito eclesiástico. Você mesmo deve lutar para ser santo. A palavra santo significa separação, se separar do mundo, né? Então, viver de uma maneira digna do chamado que Deus fez a você, da conversão, da sua nova natureza, do fato de você ser uma nova criatura. Então, nós temos textos como Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, Efésios 5, versículos de 1 a 2, Colossenses 1, versículos de 9 e 10. Então, a pessoa deve separar-se do mundo. Tiago 1, 27, 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Quando a gente fala de separar do mundo, é separar das práticas. O próprio Jesus vai explicar que nós não temos como sair do mundo, mas é das práticas, dos moldes desse mundo. E nós não concordamos, por exemplo, com jogos de azar. Nós não concordamos que os membros pratiquem jogo de azar, faça a famosa fezinha em casas lotéricas e coisas desse tipo. Nós entendemos que o enriquecimento acontece através do trabalho. Deus abençoa o trabalho, Deus faz prosperar o esforço e Deus coloca a mão sobre aqueles que Ele deseja que tenham mais condições, mais renda, dá habilidades, dá capacidades. Nós entendemos que os jogos de azar era uma tentativa de enriquecer de maneira rápida, atentando assim contra o trabalho. E devemos lembrar que o nosso próprio Deus é um Deus que trabalha. Ele é descrito assim em Gênesis, os 6 dias de trabalho. Então, não concordamos com esta ideia. Divertimentos, prazeres, determinadas profissões, vícios, músicas e modas que se constituam inimigos da espiritualidade. Então aqui o campo é muito abrangente, né? Mas nós estamos falando daquilo que de fato é realmente danoso para a fé, é abertamente, claramente pecaminoso. Nós estamos falando disso, prazeres que vão trazer dano para você, como por exemplo, pornografia, assistir vídeos pornôs para esquentar o casamento e coisas assim. Nós entendemos que isso não é o melhor caminho, pelo contrário, vai pouco a pouco matando sua sensibilidade e fazendo com que você se perca no seu relacionamento. Profissões, né, que são assumidas e no final das contas são danosas para a sociedade, só se preocupa com lucro ou coisas assim. Nós entendemos, por exemplo, que prostituição não é e nem pode ser considerada uma profissão.
e várias outras, né, que acabam sendo danosas nesse sentido. Então nós não somos a favor dos vícios, né, daquilo que vicia, e tem muita coisa que pode viciar. Então, mas existem o que é chamado de droga, né? A droga é ilícita. Então nós de fato não corroboramos com essa liberdade, e até mesmo o que é chamado de droga lícita para a sociedade, que traz grande dano para todos nós, que não é o caso, por exemplo, do uso do tabaco, cigarro, né? E se você notar e olhar atrás da carteira, de cada carteira de cigarro, você tem ali imagens terríveis dos danos, mas as pessoas nem ligam mais, já estão completamente dessensibilizadas para o mal que aquilo causa. Então nós não temos como concordar com isso. Nós também não concordamos, né, com a bebida alcoólica. Então nós, na nossa igreja, entendemos que a Bíblia ela proíbe a embriaguez, isso é fato, mas entendemos que no contexto e na cultura que nós vivemos, ver um crente bebendo num bar, mesmo que seja moderado, isso pode trazer um dano ao testemunho dele, ao testemunho da própria igreja, para a sociedade, pessoas saberem que eu estou bebendo e coisas assim. Então, os descrentes acabam fazendo uma leitura terrível desse tipo de comportamento, e a gente tem que ter cuidado para não ser pedra de tropeço. Então, pastor, mas eu faço isso de maneira muito moderada na minha casa, então assim, é algo realmente muito restrito, muito cuidadoso. Então nós diríamos, a igreja não vai te proibir disso, a gente só te alerta, né? Tenha cuidado, porque dentro da sua própria casa você pode acabar incentivando seus filhos, mesmo sem notar e sem querer, a então adotarem práticas que em você não trouxe tantos danos, mas pode trazer danos para eles. Quem disse que eles vão conseguir beber de maneira controlada? Mas você foi o responsável, porque você foi aquele que foi o exemplo, né? Seus filhos viram você bebendo e acharam que não tinha nada demais. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Então você pode fazer de maneira muito cautelosa, sem postar na internet, sem estar colocando em Facebook, sem estar colocando foto com garrafa de cerveja, caipirinha e coisas desse tipo, né? Mas sendo alguém muito prudente, muito equilibrado, muito zeloso. Então tenha muito cuidado com isso. A nossa indicação é que você não faça de forma alguma, que você seja abstêmio, mas nós não podemos te proibir, desde que você faça desta maneira que nós estamos trabalhando aqui, nesse caso você for fazer, mas fica aqui o meu desincentivo. Músicas também, né? Então ter cuidado com determinadas músicas. Então, o problema é que determinadas músicas tocam, inclusive, a nossa memória afetiva, acabamos lembrando de coisas que a gente viveu e acaba trazendo mundanismo para o nosso coração, saudade de certas coisas que nós vivemos. Então, tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Então, isso para o teu próprio crescimento espiritual. Aqui é a igreja tentando cuidar de você, tentando te abençoar. Em relação à moda, nem tudo que está na moda, de fato, o crente pode utilizar. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Então tem que se vestir com decência, com ordem. Então tudo isso tem que ter uma precaução. Então não porque a igreja gosta de ficar criando leis, regras para tolher todo mundo, mas porque cercas, elas são protetivas. Nós precisamos ver as coisas por um outro ângulo. Então termos determinados limites nos ajuda a não nos enganar, não permitir que o mundanismo entre na nossa casa, no nosso coração e coisas do tipo. E aí temos vários textos bíblicos mencionados. Como luz e sal, então o crente deve dedicar-se ao amor e às boas obras, com o propósito de levar homens a glorificar a Deus. Para nós, as boas obras não salvam. Então, Efésios deixa isso muito claro, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. E Efésios 2:10 diz que nós somos criados para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos por nossas obras, somos salvos pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz. Mas todo crente, ele deve se exercitar em boas obras. Ele deve fazer o bem ao próximo, visando glorificar a Deus. Não fazendo o bem simplesmente para me promover, para me autopromover, para as pessoas notarem,
o quanto eu sou uma pessoa modificada, boa, ou coisas assim, mas fazer porque a gente entende que Deus mandou a gente glorificá-lo amando o nosso próximo. Sua vida deve ser uma busca constante pelas coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está. Mateus capítulo 7, versículo 33, Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Em outras palavras, você precisa aprender pouco a pouco a ser menos desapegado com as coisas deste mundo e ter no seu coração os valores do reino, os valores do céu na sua vida, né? O 19º distintivo, ainda no âmbito da eclesiologia, diz respeito à disciplina eclesiástica. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos entender um pouco. A igreja local tem o dever de se manter pura através da prática da disciplina eclesiástica. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Disciplina nos lembra algumas coisas. Primeiro, nos lembra discípulo. Então, todo discípulo ele precisa se disciplinar. Então, ele precisa cuidar da vida dele. Então, a primeira disciplina que deve haver na minha vida é a minha própria. Eu devo me privar de algumas coisas, eu devo repensar algumas coisas, eu devo me arrepender de determinadas práticas. E também tem a ver com essa ideia de uma disciplina, de você ser alguém disciplinado, alguém organizado, alguém que de fato pratica a vida cristã. Em relação à pureza da igreja, disciplina diz respeito à correção. Então, o ato de disciplina nunca é, para a Igreja de Cristo, e nunca deve ser pensado assim, um ato que é constituído através da raiva, do ódio, que visa destruir o outro. Pelo contrário, a disciplina visa ganhar o irmão, a disciplina visa que o irmão se corrija, que o irmão se arrependa e volte a ter uma vida de santidade e de plena comunhão com todos. Então a disciplina visa isso, que esse irmão possa entender, inclusive, que o pecado dele traz implicações para a comunidade, que o pecado dele não é um pecado meramente individual. Eu estou fazendo parte de uma família, aquilo que eu faço prejudica também ao outro, como um marido que suas práticas prejudicam a sua esposa, a esposa prejudica o marido, prejudica os filhos e assim por diante. Então a gente tem que começar a pensar na nossa vida de maneira mais comunal, mais ligada, mais solidária. E nesse sentido, a disciplina, ela visa beneficiar toda a comunidade, não só o indivíduo, mas todos que estão ali. A disciplina deve ser aplicada a membros que caiam tanto em erro doutrinário quanto em qualquer outro pecado. Então, alguém que começa a defender uma heresia, por exemplo, Jesus Cristo não é Deus. Então, sim, isso está propenso a ser disciplinado por aquela igreja, né? Então, dizer, você está acreditando numa heresia, e se você não se arrepende dessa heresia, você está sujeito, então, a ser disciplinado, né? Eu não concordo apenas com uma posição da própria igreja, então isso seria já caso para a disciplina? Nós diríamos, não, mas você pode ser convidado em algum momento a refletir se aquela igreja de fato é a sua igreja. Se faz sentido ficar naquela igreja, já que você não concorda. Então, se você não concorda, então aquilo não está te incomodando, aquilo não está te prejudicando, será que você não vai prejudicar a outros também? Então, isso é muito importante. Por isso que eu preciso estar dentro de uma comunidade onde eu creia como a comunidade crê, para que eu não a prejudique. Então, deixar de acreditar, por exemplo, em um dos distintivos que nós estamos trabalhando, não necessariamente te coloca sujeito a ser disciplinado pela igreja. Então, nós estamos falando das doutrinas elementares, das doutrinas cristãs, né? Aquilo que é mais básico para ser um cristão. Mas você pode ser convidado a repensar a sua postura e sua membresia, porque está numa igreja que pensa de uma maneira, independente de ser essa ou outra, e começar a criar dificuldades ou começar a colocar na cabeça de outros e trazendo, né, espalhando ideias que você sabe que vai de encontro àquela identidade,
isso pode ser caracterizado como rebeldia da sua parte. Então é preciso pensar direitinho. Ela deve ser praticada em espírito de brandura sempre, Gálatas capítulo 6, versículo 1, assim como as nossas disciplinas para os nossos filhos. Então a gente não deve disciplinar os nossos filhos com raiva, a gente deve se acalmar, ficar tranquilo, respirar e fazer tudo aquilo com espírito de brandura, entendendo que é o melhor para a criança e não simplesmente uma reação, né? Reação a uma ação. Com provas concretas na forma de 2 ou 3 testemunhas. Então, não adianta simplesmente alguém chegar e dizer, ó, fulano está fazendo isso, então ele deve ser disciplinado. Espera aí, você tem provas disso? Você tem 2 ou 3 testemunhas que provem isso, que atestem o fato? Porque senão fica a palavra de um contra o outro. Então isso acontece em alguns momentos, em alguns casos, e a gente fica numa situação muito difícil para resolver isso, para conseguir resolver. Então precisa ser de fato algo concreto, ou a pessoa precisa admitir, né, que aquilo aconteceu. No caso de denúncia contra pastores, meus irmãos, a Bíblia é explícita. 1 Timóteo 5,19, você não deve ouvir denúncia contra pastores se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Então isso é muito claro, então tenha cuidado ao falar mal de pastores, ao denegrir a imagem de pastores. Por quê? Porque ele é o representante da comunidade. Ele é o líder daquela comunidade. É através dele que a comunidade aprende, que a comunidade é ensinada. Então nós não devemos ser coniventes com pessoas que estão falando mal do pastor e denegrindo. Então nós precisamos tomar uma postura independente do pastor ser eu ou outro, mas o problema é o dano que aquilo traz para a própria comunidade em si. E acaba sendo algo contrário às escrituras, né? Se alguém tem algo, vai lá e trata, e não fica denegrindo e causando mais problema, né? E com as devidas oportunidades dadas para os membros se arrepender. Então, Mateus 18, versículos 15 a 18 e Tito 3 e 10. Então, ninguém vai simplesmente ver alguém pecando e já vai levar para a igreja para que a igreja possa tomar uma atitude mais drástica. Lembra de Mateus, tem os passos, você vai lá, você trata com o irmão, e se o irmão te ouviu, acabou, você ganhou o irmão. Então, caso o irmão continue na sua rebeldia, leva 2 ou 3, que são as testemunhas, e depois, caso não escute, aí leva para a igreja tomar as providências, né? Esse seria os passos. Agora, se o pecado é público, então a coisa não é só entre você e o seu irmão. Então não é algo que aconteceu entre vocês dois. Se o pecado se tornou público, então a igreja vai precisar tomar uma providência, até para que se torne exemplo para a comunidade, se torne exemplo para a sociedade de que nós não somos coniventes com o mal. E desde que o que se tornou público não seja só boato e fofoca, seja de fato provado, como nós estamos vendo aqui, dadas as oportunidades para quem está envolvido esclarecer e se arrepender. Na Bíblia, a disciplina inclui a recusa de comunhão com um cristão desobediente. Então nós notamos isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 14 a 15. Então sim, a igreja se recusa a ter comunhão com aquela pessoa. E o que seria isso? Tratá-la como a gente tratava antes, tratar como um crente. Então, em outras palavras, em Mateus 18 diz, então, caso não escute a igreja, considera o gentil e publicano, nesse sentido. Então, aqui o que nós temos? Nós temos, de fato, alguém desobediente que a gente não vai ter um relacionamento estreito, né? E tem casos, inclusive, de ter que chegar ao ponto da excomunhão do rol de membros, né? Então, Mateus 18, 1 Coríntios capítulo 5, 1 Timóteo 1 e 20, mas é muito claro, essa doutrina é muito clara. Por mais que muitas igrejas estejam cada vez mais receosas de fazer por conta do próprio apelo numérico, né? Então, há um desejo muito grande de que a igreja cresça, de que ninguém possa perder uma pessoa. Então, ninguém deseja perder ninguém. Só que a gente deseja que todos vivam de acordo com o evangelho, de uma maneira séria. A gente deseja que as pessoas vivam sem pecar? Sim, a gente deseja, mas não é isso que nós estamos buscando, porque as pessoas não vão conseguir isso. Então, não é isso que a gente está exigindo das pessoas, mas a gente está exigindo que as pessoas, ao pecar,
se arrependam e tenham a humildade de reconhecer e de, se preciso for, se arrepender inclusive diante da igreja, para que a comunhão seja restabelecida e para que todo tipo de boato e coisa assim possa então ser encerrado, morrer, né? A disciplina eclesiástica deve sempre ser praticada quando um membro se mostrar intransigente em algum erro doutrinário ou moral. Em outras palavras, basicamente, a exclusão de um membro acontece por um motivo. Qual motivo? Falta de arrependimento. Basicamente é isso. Então, alguém comete um erro que é contrário às escrituras e essa pessoa se arrepende, então a gente vai tratar essa pessoa sem que essa pessoa seja excluída da igreja. Se a questão aconteceu apenas em um âmbito muito restrito, em âmbito individual, a gente vai tratar só com a pessoa e pronto, acabou, resolveu o problema. Mas se a questão acontece em âmbito público, a gente também vai tratar com a pessoa em âmbito público, a nível de uma assembleia e tudo, mas apenas para que a pessoa possa se retratar com a igreja e pedir, inclusive, a ajuda da igreja, pedir que a igreja possa ajudá-la nesse processo de restabelecimento, pedir perdão pelos efeitos danosos no testemunho da igreja para a sociedade, coisas do tipo. É basicamente isso aí. Mas esse irmão, ele não vai ser lançado fora, ele vai ser cuidado pela igreja, ele vai provavelmente passar um tempo, né, sem estar em nenhum cargo, porque ele está em processo de recuperação, né? É como alguém que está se fortalecendo novamente. Então ele precisa restabelecer o seu coração, sua mente, e devagarinho e de maneira lenta ele vai voltar a exercer cargos e funções na igreja, ajudar a igreja, né? Então, lógico que tem casos e casos, né? Então tem casos gravíssimos e tem casos mais brandos e mais tranquilos, né? Então a gente vai ter que analisar caso a caso. É uma questão bem complexa, mas à medida que surge a gente precisa tratar, né? Embora não haja uma lista de pecados que são merecedores da disciplina na Bíblia, a Bíblia não tem propósito de criar uma relação. A Bíblia condena, entre outros, tais pecados, como o sexo ilícito, inclusive o homossexualismo. Nós entendemos que práticas homossexuais são práticas que são merecedoras de disciplina, adultério, prostituição, fornicação, a provocação de discórdias. Então, pessoa que está o tempo todo criando problema, discórdias, dissensões, facções, criando grupinhos. Então, a bebedice, ó. Então, a ideia de bebedice e glutonaria junto, basicamente naquele contexto, não é simplesmente uma pessoa que come demais, mas uma pessoa que participava dos banquetes, dos bacanais da época, das festas, e então tem a ver com isso, né? A mentira, então uma pessoa que está mentindo, prejudicando as pessoas, fofoca. Então, meus irmãos, fofoca é um negócio sério. A gente às vezes não trata da maneira devida ou acaba não olhando na maneira devida, mas dependendo, né, desse tipo de procedimento, isso dá inclusive em processo. Então, nós não podemos permitir difamação, por exemplo, na igreja, né, calúnias na igreja. Então, temos que ter muito cuidado em ficar falando dos outros, falando mal dos outros. Em algum momento, por conta de fofoca, alguém pode ser, inclusive, disciplinado. Falta de frequência aos cultos também. A Bíblia nos exorta, por exemplo, em Hebreus 10, 25, que o crente deve ser exortado a congregar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, nós devemos alertar, exortar. Então, eu estou querendo fazer parte de uma membresia para congregar. Aí eu entro na igreja e não participo das programações. A igreja, então, tem programações de casais, de jovens, programações com as crianças, com os próprios cultos, escola bíblica, e eu não participo, simplesmente não participo. Então, por que você quis entrar na igreja? Qual foi o propósito de você querer se congregar conosco? Então, é importante que haja um compromisso de se congregar. Isso é bíblico. Se congregar é fazer parte, é estar envolvido, é servir e ser servido. Então, não simplesmente ter um nome arrolado em um documento da igreja e não participar. Então, alguém que não congrega está, inclusive, sujeito a ser chamado a atenção. E como nós vamos ver que isso, inclusive, é estatutário.
Algumas divergências denominacionais e ou heréticas. Algumas igrejas toleram descrença e condutas pecaminosas dentro do seu rol de membros. Como eu disse, cada vez mais comum isso acontecer. Então, as igrejas que não tratam dos pecados, acham que isso pertence a cada pessoa em seu âmbito individual, não entende o que é a igreja, não entende os efeitos dos pecados na vida dos membros. Os irmãos devem lembrar do caso de Acã, por exemplo, no Antigo Testamento, onde ele guardou uma barra de ouro e guardou determinadas roupas sacerdotais debaixo de sua tenda, e todo Israel sofreu, toda a família dele sofreu. Pecados têm consequências coletivas. A gente precisa entender isso aí. O pecado de Adão trouxe consequência a todos nós, até hoje. Então, assim, não ficou só nele. Nós somos uma raça. E quando nós nos unimos, nós, então, acabamos trazendo consequências na vida um do outro. Muitas igrejas evangélicas toleram o pecado e raramente praticam a disciplina eclesiástica, infelizmente. Muitas igrejas não respeitam a disciplina de outras igrejas, aceitando como membros pessoas que foram disciplinadas biblicamente. Nós entendemos que quando uma igreja não respeita a decisão de uma disciplina de outra igreja, ou aquelas igrejas elas devem tratar essa questão, ou a comunhão entre aquelas igrejas acaba de alguma maneira sendo manchada, maculada, porque a igreja em assembleia tomou uma decisão, está por dentro de todo um assunto, e aí aquela pessoa sai da igreja, por exemplo, considerada gentil e publicana, e a outra igreja vai lá e simplesmente aceita, diz, não, besteira, a gente aqui não tem problema com isso. Tudo bem, já que vocês não têm problema com isso, e a gente tem, então não dá para a gente poder então se relacionar, porque para a gente é uma coisa tão séria que aquela pessoa precisou ser disciplinada. Então é importante a gente respeitar as decisões das igrejas locais, até porque a igreja é a maior entidade que existe religiosa no mundo. Então a gente precisa aprender a respeitar mais uma outra nesse sentido aqui. A tolerância de condutas que a Bíblia denomina pecaminosas, tais como o homossexualismo, lesbianismo, adultério, que está se tornando uma norma cultural. Infelizmente, nós já temos até igrejas com pastores homossexuais, então nós temos igrejas com líderes que se identificam com lesbianismo, nós temos pastores que adulteraram e continuam, assumindo os púlpitos, continuam à frente das igrejas, mesmo agora casado com a amante e deixando a esposa de um pecado muito explícito, muito óbvio, e as igrejas simplesmente toleram tudo isso, né? Então nós não aceitamos, nós não concordamos com esse tipo de postura e entendemos que devemos nos separar desse tipo de atitude, né? O 20º distintivo, ainda no âmbito eclesiológico, diz respeito ao nosso culto. Vamos entender um pouquinho. O propósito principal do culto da igreja é a adoração coletiva do Deus verdadeiro e o ensino dos santos. Então, o propósito principal do nosso culto é que Deus se agrade, é que Deus aprove, é que Deus seja glorificado. Este é o nosso propósito principal e o propósito mais básico de realização de um culto. Ou seja, nós não estamos trabalhando com uma clientela, com espectadores, basicamente, ou tentando suprir a expectativa das pessoas. Então, nós queremos suprir a expectativa de Deus com tudo que está sendo realizado. Logicamente que nós queremos promover um momento agradável para todos, um momento de adoração, um momento espiritual, piedoso, um momento que toque os corações, que haja aprendizado, lógico, óbvio. Mas o foco nunca é na pessoa. Nosso culto não é antropocêntrico, por assim dizer. Mas o nosso culto visa sempre questionar: o que estamos fazendo glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, por que fazer? Então isso é um limitador para os nossos cultos. Deus, por ser santo e unicamente divino, Isaías 6, versículos de 1 a 8, não deve ser adorado de qualquer forma, de uma forma profana, de uma forma leviana. Nós temos muitos textos para trabalhar isso. Êxodo 30, versículo 9, Levíticos 10, versículos de 1 a 3, Mateus 15, versículos 7 a 9, 1 Coríntios 11, versículos 26 a 30. Então,
Deus deve ser tratado com a devida reverência, com o devido respeito, santidade, submissão. Um culto a Deus deve transparecer cada um desses pontos. Eu não posso estar num culto ou fazer parte de um culto onde tudo é uma grande bagunça, tudo de maneira completamente desordenada, desordeira, onde a expressão de individualidade a todo tempo e a todo momento, onde nem sequer há um ambiente propício para o ensino, para o aprendizado, para a concentração. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Com os nossos cultos, e nós tentamos e buscamos zelar por esse ambiente, um ambiente que muitas vezes é visto por algumas pessoas como um ambiente frio, né? Ah, a igreja é fria, essa igreja não tem aquele fervor da adoração. Não, meus irmãos, nós não estamos buscando simplesmente músicas ou ritmos que façam nosso coração acelerar e coisas do tipo. Então, nenhum problema com músicas mais ritmadas. Nós, inclusive, buscamos ser equilibrados nesse sentido, né? Ter músicas ritmadas, ter músicas mais contemplativas, ter cânticos mais contemporâneos, cantar hinos. Nós buscamos sempre este equilíbrio, mas entendendo que a reverência é o ponto principal. Então, o culto não deve ser um ambiente onde as pessoas ficam entrando e saindo o tempo inteiro. A gente tem que ir ensinando isso vez após vez. Isso tem que começar a partir de nós. Vocês que estão entrando também precisam tentar ter esse espírito, né? Buscar esse espírito, um espírito de onde tudo que está sendo feito não possa tirar a concentração do pregador, dos músicos. Então, aquela questão de ficar se levantando o tempo inteiro para ir no banheiro, ao banheiro, ficar se levantando o tempo inteiro para beber água, coisa do tipo, ou vir para a igreja e ficar no pátio. Então, não entrar na igreja, ficar na cantina, coisas assim, não. Você veio para a igreja para aprender. Você está ali, o foco principal é conhecer a Deus, é dedicar aquele culto ao Senhor. Lembra? Você não é passivo no culto, você é ativo. Então, não faz sentido você vir ao culto e ficar nos pátios ou conversando com os irmãos do lado de fora. Então, você pode ser sujeito a, em algum momento, ser exortado e dizer: meu irmão, vamos entrar. Então, por que não faz o menor sentido, entende? Então, sua participação no culto, ela é importante e ela deve ser efetiva. Por isso, não deve introduzir práticas ou estilos musicais mundanos, tais como expressões corporais. Nós não concordamos com isso, porque a expressão corporal, ela pode e em muitos momentos acontece. Eu já estive em cultos onde isso aconteceu, a sensualização. Então as pessoas acabam olhando para aquilo e acabam perdendo tanto o foco e acabam muitas das vezes preocupadas com outros elementos que não deveriam acontecer. Então, na nossa igreja, nós não vamos ter danças, expressões corporais irreverentes e o uso indevido de instrumentos musicais no culto cristão. Então, entendemos que os instrumentos devem ser utilizados de maneira devida, que é isso, com talento, né? Então, alguém tem que conhecer, tem que saber de fato usar, porque um instrumento mal tocado é terrível, né? Então, a gente precisa ter esse foco, mas também os músicos não devem tocar e fazer solos tão chamativos a ponto das pessoas olharem para eles e eles se tornarem o centro de todas as coisas. Então não é por aí. Então deve-se ter cuidado para usar apenas hinos e cânticos cuja letra ensine a sã doutrina. É o que nós temos tentado fazer, né? Cânticos e hinos, e entendemos o valor. E aí nós temos textos bíblicos, como Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, Filipenses capítulo 8 e Colossenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Colossenses 3, 16. A pregação da palavra de Deus deve ser proeminente no culto, pois somente ela é capaz de transformar vidas e equipar o crente para a vida cristã. Os irmãos já devem ter percebido que nós damos muito tempo à pregação aqui na igreja. Então, de fato, entendemos que a igreja não deve ser composta por uma hora, por exemplo, de cânticos e 10, 15, 20 minutos de pregação. É o contrário,
nós temos 20, 30 minutos de cânticos e uma hora e um pouco de pregação, porque de fato aquele momento é importante, nós queremos ouvir a Deus, nós queremos deixar Deus falar, fale conosco, nós estamos ávidos, nós queremos ouvir a tua palavra através do pregador. Então entendemos que esse é um momento de grande importância para a igreja. Não se deve permitir que nada substitua, minimize ou suplante a pregação. O culto cristão não existe para satisfazer os desejos dos participantes, como nós já mencionamos, mas do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até capítulo 3, versículo 22. Algumas divergências denominacionais ou posicionamentos heréticos. O movimento denominado Church Growth, crescimento da igreja, tem promovido cultos do tipo seeker sensitive, então sensitivo aos buscadores. Esse movimento visa agradar homens, especialmente descrentes, e resulta na diluição da adoração e da pregação. Nós não entendemos que assim deve acontecer. Entendemos que nós devemos pregar e cantar todas as verdades. Se um descrente chega na igreja e ele está ouvindo uma pregação muito dura sobre o inferno, é isso mesmo, ninguém vai modificar o evangelho por conta das pessoas. E nós não vamos ter práticas na igreja simplesmente para atrair as pessoas. Esse não é o propósito. Não significa que nós não tenhamos estratégias evangelísticas, mas que nós não vamos modificar e mudar o essencial para que as pessoas possam chegar à igreja porque elas gostam, por exemplo, de baile funk. Então, porque elas gostam de forró pé de serra. Então, vamos promover coisas desse tipo porque a igreja vai lotar. Então, não faz o menor sentido. Muito da música contemporânea cristã se utiliza de formas musicais e letras impróprias à adoração de Deus por serem mundanas, triviais, irreverentes ou profanas. Então, vocês sabem que muitos dos cânticos cristãos chamados evangélicos estão dentro dessas categorias. São cânticos que não dizem nada, são cânticos que parecem mais um cântico de amor entre um homem e uma mulher ao falar de Deus, ao se relacionar com Deus, que não tem doutrina, que não tem nenhum tipo de ensinamento. Muitas vezes a execução de música na igreja ou em concertos provoca admiração ao artista em vez de adoração a Deus. A gente tem que se preocupar com isso. Então temos que ter muito cuidado, porque nós não queremos promover um show. Esse não é o nosso propósito. Nós estamos num culto. Então nosso propósito não é que a luz esteja sobre os cantores, por assim dizer, que os holofotes estejam voltados para eles, e nem mesmo para o pregador, para ninguém. O foco é voltado para o Senhor, é para Deus. Então temos que ter muito cuidado com a própria performance musical, com a maneira de cantar, tudo isso. Os músicos entendem bastante que eles podem chamar a atenção para eles, os cantores sabem disso, até os pregadores sabem como chamar a atenção para eles. 21º distintivo, o penúltimo, a evangelização mundial. Os cristãos têm o dever de proclamar o evangelho ao mundo inteiro, isso é missões. Então entendemos que missões é um aspecto muito importante da Igreja de Cristo. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, Atos 1 e 8, Romanos 10, 14 e 15. Isso significa que cada crente individualmente deve testemunhar da fé e cada igreja local deve enviar missionários para a divulgação do evangelho no mundo todo. Meus irmãos, missões não é uma ideia da igreja. Missões é uma ideia de Deus, não é a ideia de um líder. Então, nós devemos nos alegrar muito quando Deus começar a chamar pessoas para a obra do nosso meio e fazer tudo o que pudermos para apoiar, para investir, para contribuir. Então, nós, graças a Deus, temos projetos missionários na nossa igreja. Nossa igreja tem tentado todos os anos contribuir mais e mais com a obra missionária. Nós temos apoiado mais de 8 missionários no Brasil e no mundo mesmo, na Europa, na América Latina, na África. E nós temos muito prazer em dizer isso. Eu queria dizer para você, participe. Todos os anos nós fazemos uma campanha e as pessoas podem contribuir com algum valor, elas fazem um compromisso. E aqui eu não estou falando de manter a igreja, aqui não estamos trabalhando a manutenção da própria igreja em si, dízimos para a igreja, ofertas para a igreja. Nós estamos falando de um compromisso de fé com missões. E as pessoas escolhem um valor que podem dar de maneira responsável. Você não deve, em nenhum momento, ser irresponsável com suas finanças e contas. E você precisa se programar direitinho com isso, se organizar direitinho, para não comprometer aquilo que não deve. E se programar para fazer parte. É de fato um prazer
dizer eu faço parte de uma igreja que envia missionários, que sustenta seminaristas e coisas do tipo. O propósito principal da evangelização é a própria glória de Deus, através da conversão de pessoas e da difusão da palavra dele. Nós entendemos que quanto mais pessoas convertidas, mais Deus é glorificado, porque nós fazemos missões, porque Deus recebe mais adoração, recebe mais glória. O método do evangelismo é a pregação do evangelho, que é o poder de Deus para salvar os que creem. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, 1 Coríntios 1, versículos 21 e 24, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O que nós esperamos do missionário? Que ele pregue o evangelho. Então, nós não esperamos do missionário que ele seja um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro ou qualquer outra coisa. Envolve. Então, ser um missionário envolve muitas vezes entrar em obras, começar e construir um prédio, comprar um terreno. Mas essas não são as habilidades que nós devemos notar e perceber para que a gente possa investir em um missionário. Temos que ter muito cuidado com isso. O missionário tem que ser um teólogo, tem que ser alguém preparado, capacitado, que pregue o evangelho, que nos represente. Então, o missionário, aquele missionário que a gente investe, ele está representando a nossa igreja onde quer que ele vá. Então, ele precisa dar bom testemunho, ter vida piedosa, assim como nós exigimos de um pastor que vai pregar para nós. Nenhum outro método tem um aval das Escrituras. O aval das Escrituras é prega o Evangelho. O local principal do evangelismo é lá fora, é no mundo. Nós temos vários textos para trabalhar isso em Atos. Para realizar tal tarefa, igrejas batistas regulares, elas voluntariamente unem suas forças e recursos para enviar missionários ao campo, tanto em nosso país como em todo o mundo. Então, nós não temos, como eu já mencionei, uma convenção para fazer isso. Cada igreja local vai fazer suas contribuições. Um missionário, por exemplo, ele passa nas igrejas locais, dando os relatórios, e a igreja então decide apoiar aquele missionário, abençoar aquele missionário com as suas ofertas de fé. Então, entendemos que isto é responsabilidade da igreja, investir, orar e também ir, meus irmãos. Nós temos tido o prazer de fazer algumas viagens missionárias com os irmãos que podem, para a gente poder ver o campo de perto, conhecer ali a região que o missionário está trabalhando, e também a nossa responsabilidade fazer do nosso bairro um campo missionário, pregar, evangelizar na igreja, participar das campanhas de evangelismo quando a gente estiver na igreja para evangelizar o bairro da igreja. Divergências denominacionais e ou heréticas. Existe uma forma extrema de calvinismo que se opõe ao evangelismo mundial. Então, nós não somos hipercalvinistas. Qual seria essa ideia? Seria de que a gente não precisa pregar porque Deus já elegeu mesmo. Então, se Deus elegeu as pessoas, para que pregar? Se as pessoas já vão ser salvas mesmo. Mas lembre-se que o mesmo Deus que elegeu pessoas, elegeu o método, elegeu o modo. Deus diz, as pessoas vão ser convertidas através da pregação. É pela pregação que vem a fé. Então, o mesmo Deus que elegeu pessoas, elegeu o método. Temos que lembrar disso. No sistema missionário, adotado pela Convenção Batista Brasileira, por exemplo, o missionário recebe seu sustento diretamente da junta missionária, sem ter que passar pelas igrejas. Entendemos que isso desvaloriza a igreja e repassa poder para uma junta, e nós lembramos o que aconteceu nos Estados Unidos ali, na Convenção do Norte e do Sul, que eu já contei a história para vocês. Existem tendências no mundo evangélico de diluir a mensagem da cruz ou confundir o evangelismo com obras de caridade ou legalismo. Entendemos que não é isso. Então, é responsabilidade nossa mostrar o que o evangelho fez em nossas vidas. Então, se nós somos uma comunidade de crentes, as boas obras elas vão acontecer como resultado do evangelho em nossa vida. Mas nós entendemos que o verdadeiro evangelho é uma notícia, é uma boa notícia pregada. Logicamente que a gente incorpora o evangelho. Então, a nossa vida ela exala o bom perfume de Cristo. Mas a pessoa fazendo obra de caridade, fazendo boas obras, criando ONGs, orfanatos, se não tiver a mensagem do evangelho, se não falar de Cristo, da cruz, do pecado, do inferno, ela não está em nenhum momento acertando o alvo, ela está muito distante do evangelho. Então isso qualquer religião pode fazer. O que diferencia o que nós fazemos é o conteúdo do evangelho.
Existem tendências no mundo evangélico de se substituir a pregação do evangelho por outras atividades, como concertos musicais, peças de teatro, etc. Nós não somos contra concertos musicais e peças de teatro, isso pode acontecer na igreja, desde que não substitua a pregação. Ah, não, eu estou cansado de ouvir pregação, eu estou cansado de ouvir um monólogo, eu gostaria de algo mais dinâmico, mais ativo. Então, você está confundindo lazer com culto. Então, o culto não é meramente um momento de lazer, de entretenimento. O culto é um momento muito sério, é o momento da palavra de Deus, onde Deus usa seus servos ali para falar. Então, temos que ter cuidado em buscar o que a igreja não está disposta a dar e, biblicamente falando, nem deveria dar. Por último, para a gente encerrar, muita coisa, né? Agora ligado a uma doutrina do futuro, como nós cremos sobre a escatologia. Cremos no dispensacionalismo, cremos que o mundo ele foi dividido por dispensações, e dispensações são períodos de tempo. Deus agiu de maneiras diferentes em determinados períodos na história. Por exemplo, no jardim ali do Éden, Deus criou um homem e uma mulher, eles nem tinham pecado ainda, eles não tinham uma natureza dentro do coração, ou seja, eles não tinham dentro deles essa propensão para o mal, e Deus os criou, colocou a lei, colocou também uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso não acontece com a gente não tem árvore do conhecimento do bem e do mal, isso foi algo que aconteceu naquele momento. Então, isso é o que a gente chama de dispensação. Deus tratou com o povo dele de uma maneira muito peculiar em determinada situação, em determinado momento. Depois, nós temos Deus, por exemplo, tratando com uma nação, que é o caso dos israelitas, no caso dos judeus. Então, criando inclusive leis específicas para os judeus. Nós entendemos, nós estamos diante de uma outra dispensação. Então, nós estamos num período de igreja, nós não somos uma nação nesse sentido físico. Na realidade, nós somos muitas nações unidas. Né? Lembra lá da ideia da igreja universal. Então, nós não temos aquelas leis nacionais que a nação de Israel tinha. Nesse sentido aqui, nós estamos em uma outra dispensação. Então, dispensação tem a ver com essa ideia de o agir de Deus em cada momento. Como se você lembrasse de uma despensa, por exemplo, onde a gente guarda coisas, né? Onde a gente organiza coisas. Então, a despensa é a história. E o agir de Deus em cada momento ali está destacado pelos itens e elementos de uma prateleira, tentando te explicar o que é que significa dizer que nós somos dispensacionalistas. Nós também acreditamos na separação de Israel e igreja, eu já mencionei isso caracteriza o dispensacionalismo. Então, se você tivesse uma doutrina apenas para dizer, sou dispensacionalista, você diria, eu acredito que a igreja não é Israel. Pronto, nós acreditamos isso. Inclusive, esse é um dos elementos porque nós não batizamos crianças, porque nós não entendemos que o batismo substitui a circuncisão. Entendemos que circuncisão é uma coisa, batismo é outra. A circuncisão era uma cirurgia, né, que acontecia na genitália masculina no Antigo Testamento. E também acreditamos no pré-milenismo ou milenarismo e no pré-tribulacionismo. Então, só especificando um pouco mais, Jesus Cristo virá corporalmente à Terra uma segunda vez, Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, ele vai voltar, e nós temos esse grande anseio, esse grande desejo. Quando nós dizemos a palavra Maranata, nós estamos dizendo, vem Senhor Jesus, nós queremos a tua presença, nós ansiamos pelo teu retorno. Esta volta ocorrerá, entendemos, em duas etapas. Primeiro, Cristo voltará nas nuvens para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja e levar ao céu todos aqueles, vivos ou mortos, que estão em Cristo, isto é, que foram salvos durante esse período da igreja. Nós já vimos que o período da igreja vai do Pentecostes, Atos 2, até esse momento onde Cristo vai levar a igreja para as nuvens. Está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ao capítulo 5, versículo 11. Esta etapa está para acontecer a qualquer instante, sem aviso, a qualquer momento. Então, a igreja pode ser levada por Cristo para os ares a qualquer momento. É uma volta iminente.
Depois do arrebatamento, virá a tribulação, um período de julgamento intenso sobre a terra, Apocalipse 3 e 10. Entendemos que a igreja não vai passar por isso, pelo período da tribulação, que seriam 7 anos que foram profetizados por Daniel. E esses 7 anos, eles serão anos difíceis, por isso é chamado de tribulação. E depois nós temos, dentro desses 7 anos, os últimos 3 anos e meio serão anos ainda mais difíceis, é o que a gente chama de grande tribulação. Então, nós entendemos que a igreja não vai passar, Cristo vai voltar para levar a igreja antes desses 7 anos, e a igreja vai estar com ele nos ares. E aí começa esse período que a gente chama de tribulação, de 7 anos, que é caracterizado por uma grande apostasia religiosa. A igreja não vai mais estar aqui, então é uma apostasia generalizada, e pelo domínio mundial do anticristo e do falso profeta. Esses dois personagens vão surgir. Então, todos os falsos profetas que nós temos nas igrejas atuais, eles apontam para esse líder religioso falso que vai aparecer mais lá na frente. E o anticristo é um líder político, né? Terrível, que vai aparecer ali dentro desse período. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12, fala a respeito disso, e Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, trata sobre este período, este momento. A tribulação, que corresponde à 70ª semana de Daniel, durará por 7 anos. Daniel vai falar de 70 semanas, ele vai dizer em Daniel 9 que 69 semanas já aconteceram, semanas de anos, até a volta de Jesus, e nós temos agora uma semana de anos para acontecer, que seria então 7 anos, que vai acontecer quando Jesus Cristo levar a igreja. Então, textos como Daniel 9, 24 a 27, Mateus 24, 3 a 29, trata sobre isso. Depois da tribulação, Cristo, com a sua igreja, voltará em glória à terra para reinar por 1000 anos e estabelecer a nação de Israel em sua própria terra. Então, nós entendemos que depois dos 7 anos muito difíceis que ocorrerão, Jesus Cristo volta para julgar os ímpios daquele período, e então ele vai inaugurar o que a gente chama de milênio. Nós somos pré-milenistas. Por quê? Ou pré-milenaristas? Porque Jesus Cristo volta antes do milênio e nós acreditamos em 1000 anos terrenos. Então vai ser o período onde Deus vai estabelecer a nação de Israel, onde ele vai sentar definitivamente no trono de Davi, que era uma profecia feita para Davi no Antigo Testamento, para a nação de Israel. Então, textos, Isaías 9, versículos 6 e 7, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 16, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, e Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 6. Você não deve se preocupar tanto em saber todos esses detalhes, né? São muitas coisas. Eu só quero mostrar para você qual é a base que a igreja constrói suas pregações, suas aulas. Então, é isso que você vai ouvir, é disso que você vai aprender. E a cada momento nós entendemos que você vai crescendo mais e mais, vai aprendendo mais e mais, vai ouvindo cada vez mais essas doutrinas. Mas eu não gostaria que você entrasse na igreja, como acontece em muitas, sem você saber o que você pode esperar. Então, sendo surpreendido por uma doutrina a qualquer momento. Não, é isso aqui que você vai ouvir ser desenvolvido no decorrer do ministério dessa igreja, quer seja no meu pastorado ou no pastorado de um outro pastor batista regular. Depois do reino milenar, 1000 anos, virão o julgamento final e a eternidade. Apocalipse 20, versículos 7 a 15. Na eternidade, todos os remidos viverão corporal e eternamente na presença de Deus, enquanto os perdidos, juntamente com Satanás e seus anjos, sofrerão consciente e eternamente no lago de fogo. Em outras palavras, existe sim o inferno, existe sim um castigo eterno, existe sim um lago de fogo, e muitos acreditam que isto é mito, né? Não vai existir o inferno é aqui mesmo, e a gente entende que essas pessoas estão completamente enganadas. Um dia todas serão julgadas no que a Bíblia vai chamar de grande trono branco, o grande trono de juízo.
João capítulo 14, versículos 1 a 3, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, capítulo 21, versículos 1 até o capítulo 22, versículo 17. As divergências, para a gente encerrar aqui, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, é na sua maioria amilenista. Como assim, pastor? Não acredita que teremos esses 1000 anos terrenos onde a nação de Judá, ou Israel, melhor dizendo, terá ali as suas promessas cumpridas naquele período. Então, a Igreja Presbiteriana, na sua maioria, ela é amilenista. Ela acredita que o milênio já está acontecendo. Então, Apocalipse capítulo 20, você vai ver que no milênio, Satanás vai ser preso. É a descrição que está lá. Depois você pode, inclusive, ler com calma. Mas os amilenistas vão entender que Satanás já está preso e ele não pode mais enganar as nações. Entendemos que isso não é verdade, entendemos que isso não é fato. E 2 Coríntios 4,4 diz que ele continua cegando o entendimento das pessoas. E entendemos que, de fato, isso vai acontecer apenas no milênio terreno. Então, temos uma diferença aqui. Embora a Convenção Batista Brasileira e as igrejas batistas reformadas não tenham uma posição oficial, muitas delas, a maioria, é amilenista. Então, é uma coisa que também nos diferencia dos batistas reformados e dos batistas brasileiros. E muitos grupos e seitas, como os adventistas e os testemunhos de Jeová, tentam datar a volta de Cristo. E nós entendemos que isso é um grande erro, né? Então, tentam, inclusive, dizer, olha, ele vai voltar no ano tal, e todas essas tentativas acabaram por fazer com que a sociedade debochasse, muitas vezes, da igreja, porque, de fato, a igreja que tentou fazer isso sempre falhou, sempre errou. Nós não sabemos, nós aguardamos a qualquer momento a sua vinda no primeiro retorno para levar a igreja, e o seu segundo momento, que será a segunda vinda no segundo retorno, onde ele voltará com a igreja para inaugurar o milênio. É isso que nós aguardamos e ansiamos e esperamos. Então, nós encerramos aqui os distintivos. Muito conteúdo, espero que você já conheça muitas dessas ideias. As que você não conhece, você está ouvindo e conhecendo pela primeira vez. Pode fazer suas anotações para depois tirar alguma dúvida, fazer perguntas. E também, se você achar necessário, você pode ir assistindo o vídeo com calma, conferindo cada um dos versículos. Isso pode abençoar e ajudar bastante, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.